às vezes randomicamente na internet você vê algum grupo discutindo sobre a otimização dos jogos e como antigamente os jogos eram bem mais otimizados do que hoje em dia, e todo mundo tenta adivinhar qual foi o motivo disso ter acontecido e meio que ninguém sabe ou fica incerto. Meu Deus! É só alguma especulação aleatória. É o James Gunn que tá sendo responsável por essa porra? Bom, eu tenho minha teoria do porquê isso aconteceu, mas o foco do vídeo de hoje vai ser o quão otimizado eram os jogos antigamente. Meio que o pessoal hoje em dia não tem noção do quão otimizado eram os jogos antigamente, porque obviamente ninguém quer jogar os jogos antigos. Aí você deve estar se perguntando, mas se antigamente os jogos eram otimizados, o hardware dos computadores e dos videogames também eram bem fortes, que é o caso do PS5 hoje em dia. USB-C, tem entrada USB-C e USB normal. Por que botou 2? Com um Ryzen 7 de equivalência de hardware e um RTX 4060 de equivalência de GPU, que roda praticamente qualquer jogo hoje em dia, ao menos em 2K. Não, antigamente era muito pior do que você deve estar imaginando. Pra vocês aí, como você conservar o seu que é o caso 2. do PlayStation 2, cara. Que eles tinham incríveis 28 KB de memória RAM. Pra você ter uma ideia, um celular, por exemplo, um J2 que tem 2 GB de RAM, se eu não me engano, é 50 vezes mais memória do que isso, cara. E mesmo assim tiveram jogos como God of War 2, Resident Evil 4. O GTA San Andreas não é muito um exemplo de jogo com os gráficos incríveis, mas é um jogo de mundo aberto gigante e tem uns gráficos até que bonitinhos pra rodar em 128 KB de memória RAM, cara. E não fazia barulho, e ainda lançou depois um PS2 Slim. Queria agradecer também a todos que estão se inscrevendo no canal. Falta 800 inscritos, cara. Por favor, considere se inscrever no canal. Aí tu vai poder se gabar no futuro. Meu Deus, eu me inscrevi no canal dos caras, eu tinha 2 inscritos. E agora ele tá com 1 milhão de inscritos. Tá ouvindo, amigão? O canal ainda não tá monetizado, então se você puder me ajudar financeiramente, eu vou deixar meu endereço de Pix aí abaixo na descrição do vídeo e um QR Code durante o vídeo, beleza? Tu deve estar se perguntando, como assim, cara? Como isso foi possível? Cara, e a resposta mais simples para isso tudo é a otimização, cara. Os desenvolvedores ficaram simplesmente horas e mais dias e mais meses tentando manter tudo bem otimizado. E é diferente do que a gente vê hoje em dia, obviamente, cara. E os desenvolvedores também tinham que ser criativos, né? Não era só fazer o que a engine, o motor gráfico do jogo, já pré-determinava ali. Por exemplo, hoje em dia a Unreal Engine 5 já vem pré-determinações de como otimizar um jogo, por exemplo. E meio que forçava o estúdio também a contratar pessoas não só criativas, mas inteligentes, né? Porque senão o jogo que a desenvolvedora estava fazendo não iria rodar, cara. Caralho! Agora sim tá lisinho, mano! E aí vem um caso interessante, que é do Super Nintendo. Introducing the next generation from Nintendo, New Super Mario World, created especially... Que literalmente simulou um 3D ali bizarro. E o SNES foi o primeiro console da Nintendo a ter jogos 3D. Só que não era um 3D de verdade. E muito menos tinha o poder de processamento para isso, cara. O hardware era extremamente fraquinho. E aí a Nintendo inventou um negócio chamado Mod 7. Aí tu deve estar se perguntando, amigão, o que diabos é um Mod 7? Que é basicamente uma ilusão de óptica para enganar o cérebro humano. Que pega uma imagem 2D, gira ela, aumenta, diminui e cria a ilusão que tem uma profundidade ali em 3 dimensões. É tipo um truque daquele dinossauro que ficou famoso no programa da Elianas, pelo que eu lembro. Tu acha que tá vendo 3D, mas na real é um 2D, cara, disfarçado. O Super Mario Kart usava isso. O chão do jogo era uma imagem 2D que ficava girando conforme tu virava a câmera. E os personagens, os artistas desenhavam centenas de ângulos diferentes de cada personagem. Tipo, o Mario, quando ele virava de frente, de lado, de costas, quando ele virava para vários ângulos, era uma imagem diferente, que para quando ele se movimentasse no cenário, parecesse natural. E era muito trabalhoso isso, cara. Os caras passavam simplesmente meses e mais meses enfurnado no estúdio, desenhando os sprites. E aí a Nintendo pensou que isso não dava, cara, economicamente.
não falando só de dinheiro, mas de tempo, era algo ineficiente. Eles precisavam de um 3D de verdade, usual e eficiente. E aí inventaram uma bateria pro cartucho. O que a Nintendo fez, deve estar pensando? Simplesmente inventaram algo inacreditável, cara. Eles colocaram um chip dentro do cartucho do jogo, que era mais poderoso que o próprio console, cara. Era tipo uma peça modular que ampliava as capacidades do hardware do console, mas embutido no cartucho. O cartucho tinha um processador auxiliar que auxiliava, obviamente, no trabalho pesado. Esse chip se chamava Super FX. E o primeiro jogo a utilizar ele foi o Star Fox. E o Star Fox simplesmente foi revolucionário, porque tinha 3D de verdade. Naves 3D, inimigos 3D, explosões de 3D. Era simplesmente incrível, cara. Tudo rodava num console que tecnicamente não deveria e não conseguia fazer isso. O que estava dando esse poder para ele era o cartucho, que foi uma ideia da empresa, né? Ah, mas como funcionava isso? É simples, meu amigo. Os PFX processavam os modelos 3D e mandava para o console só o resultado final. Bom, isso tinha um delay, mas era tipo terceirizar o trabalho pesado. Era melhor do que não ter essa qualidade gráfica, né? Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Hora de ir pra casa. Meu Deus, cara. Aí os NES meio que só precisavam mostrar na tela o que o chip já tinha calculado. E aí eles adicionaram também outro efeito nos jogos, que era um efeito do som mudar dependendo da distância. Pra casa do caralho! Não enche meu saco não, asshole! Que é um efeito de profundidade sonora também. Tipo, se o inimigo tava longe, o som dele era baixo. Se chegar perto, o som aumentava. Parece meio óbvio, mas em 1993 isso era uma inovação tipo Ray Tracing, cara. E aí com o Nintendo 64 veio um jogo impossível. Ah, mas que jogo é esse? É simplesmente Perfect Dark. And it's your mission to stop it. It's a world where stealth is your best weapon. Um jogo que simplesmente destruiu o console, cara. Tipo, metade da equipe de desenvolvimento do jogo saiu da empresa depois de lançar o jogo. Por causa de burnout, doença mental e pressão, cara. Do quão difícil foi otimizar e fazer esse jogo e fazer o console rodar o jogo. Perfect Dark era um FPS tipo Counter-Strike, só que pro Nintendo 64. E a primeira fase acontece no topo de um arranha-céu, no meio de uma cidade distópica. E cara, você consegue ver a cidade inteira ao redor, tipo, renderizar aquilo tudo, cara, em 3D. Prédios gigantes, luzes, tudo carregando ao mesmo tempo. Em tempo real e com um delay muito foda. Muito foda no sentido, era um delay quase mínimo. Quase mínimo até porque as TVs de tubo têm um tempo de resposta bem menor do que uma TV LED. E dava a sensação de muito mais fluidez também. Comparado, tipo, um jogo de 24 FPS no Nintendo 64. Não tô falando que o Perfect Dark rodava a 24 FPS, mas um jogo de 24 FPS pareceria, sei lá, um jogo de 40, 60 FPS, por esse tempo de resposta ser bem baixo. Então era tipo o ápice da tecnologia naquele tempo, cara. E como que o Nintendo 64 conseguiu fazer isso, cara? Simplesmente mentindo, meu amigo. Os prédios que a gente via ao longe não são prédios reais. Tipo, não são prédios físicos de verdade. São texturas simplesmente planas, colocadas em cruz, tipo um X, tipo as árvores do GTA San Andreas. E de onde você tá, parecia que era um prédio completo. Mas se você pudesse voar até lá com o NoClip da Silva, você ia ver que era só uma imagem chapada, cara. E as janelas dos prédios, bom, elas só ficam transparentes se você chegar bem perto. Se você ficar longe, elas viram uma textura preta e feiosa. Mas quando você tá em ação, né, no jogo, você nem vai perceber, cara, que é esses truques, sabe? E um outro detalhe importante é que muita gente jogou o jogo, principalmente gente fora da equipe, fora do desenvolvimento, e foi perguntado para eles sobre esses detalhes para o público final não perceber que eram técnicas, sabe, de profundidade, de deixar o jogo mais realista em 3D, obviamente. E o jogo também usava um sistema de iluminação muito avançado, cara, pra época, que quando você atirava, dava um clarão na arma que iluminava o ambiente. Tipo, se tinha uma explosão, a luz piscava. Isso parece básico hoje em dia, mas no Nintendo 64 isso era muito pesado pro console e pro hardware dele. Para rodar tudo isso, o jogo exigia uma tecnologia chamada Expansion Pack, que era um acessório modular que dobrava a memória do console, cara. A memória RAM, no caso. Sem ele, o jogo nem abria. É tipo uma DLC de hardware mais obrigatório. Hoje em dia tem muitos jogos, tipo o Battlefield 4, que exige uma tecnologia chamada TPM2, que alguns computadores precisam comprar um chip separado e colocar na placa-mãe pro jogo rodar.
É meio que mais ou menos isso. Mas era algo muito mais foda, porque quando você dobrava a memória RAM do console, servia pro jogo ficar mais fluido e etc. E esse TPM2 de hoje em dia é só uma frescura do Windows mesmo, pra te monitorar espiões chineses. E mesmo assim, obviamente, eles cortaram um bocado de função legal que ia ter no console. Tipo, ia ter uma função que você tirava uma foto sua, uma selfie com o Game Boy, e colocava nos personagens no modo multiplayer. E aí tu meio que ia poder atirar na cara dos teus amigos. Mas a empresa foi fresca e simplesmente um cara pensou, meu Deus, eu não vou ter controle nenhum do que diabo vão colocar ali de foto, então é melhor a gente cortar. Vai que tinha um doente mental colocando foto do pênis, você tinha que atirar em pênis, cara. Eu acho que foi uma decisão certa também, porque se o cara podia colocar a foto do pênis, ele iria ter gente colocando outro de foto também, né, cara? Bem pior. Meu Deus, mandaram muito. E aí veio o PlayStation 2, cara, que era um console que exigiu muito da criatividade dos desenvolvedores para fazer truques visuais. No caso do Shadow of the Colossus, que Shadow of the Colossus é um jogo que tu vai atravessar desertos, florestas. São muitos cenários de mundo abertos com diferentes biomas, diferentes truques de iluminação, diferentes estruturas gráficas ali que, cara, apesar de não ter muito volume, as coisas ser meio vazio, ainda tinha chefões que eram gigantes, cara, muito polígono, que tinha uma estrutura de gameplay bem diferenciada neles e visualmente era muito bonito, cara. E obviamente o PS2 não conseguia rodar aquilo, então os desenvolvedores tiveram que usar milagres para fazer o jogo rodar. Que os deuses do Olimpo estejam comigo. Cara, o PS2 tinha muitos truques de otimização que eram muito fodas e criativos e que realmente espremia o cérebro do desenvolvedor ali pra ele conseguir fazer maracutaia pro jogo ficar bonito, cara. E um desses truques era o efeito de HDR. Uma câmera de verdade que tá capturando ali luz da realidade, ela tem uma certa dificuldade para capturar a luz quando tá num ambiente escuro. A luz, quando você tá num ambiente escuro e observa ela de longe, dá um clarão desgraçado. Meio que o jogo faz isso, quando tu tá dentro de um templo, por exemplo, no Shadow of the Colossus, e tu vai olhar pra fora, fica tudo claro pra caralho. E esse motivo de ficar tão claro assim é uma técnica de HDR, um HDR falso, e ao mesmo tempo é uma técnica de otimização. Porque quando tu não tava olhando lá pra fora por culpa do clarão desse HDR falso, as coisas deixavam de ser carregadas lá fora, aumentando os detalhes de interiores e forçando uma otimização também. Não forçando, mas refinando a otimização. Um outro truque bem legal é o de distância em camadas. Tipo, as montanhas gigantes que a gente vê nos landscapes dos jogos, elas não são 3D, são imagens 2D. É tipo um teatrão ali, cara. Aí conforme tu se aproxima, o jogo vai fazendo um switch, que são trocas para o modelo 3D simples. E aí quanto mais você se aproxima, mais detalhadas as texturas vão ficando. Mas isso dá uma carga pro processador, apesar de deixar a otimização bem rápida para GPU no caso. E aí só se você chegar bem pertinho que carrega tudo. Essa técnica é tão legal que até hoje em dia jogos usam essa técnica, apesar de usar de uma forma bem bizarra. E é impossível pro olho humano perceber porque tem um fog, que são neblinazinhas. No Minecraft isso é... Apesar do Minecraft não ser um jogo tão antigo assim, no caso 2002, que é o que a gente está falando, é um jogo bem foda da gente exemplificar como é que essa neblina funciona. O jogo coloca uma neblina para você não ver os detalhes do que tá além, entendeu? Aí quando você vai chegando perto, a neblina vai sumir. Dá tempo do jogo carregar também para o processador fazer o trabalho dele. Que é uma gambiarra técnica, não é uma escolha artística. Tanto que jogos hoje em dia evitam usar essa neblina de forma tão descarada. E outro truque bem foda do PS2 são as sombras falsas. Tipo a sombra no chão, na parede. A maioria é pintada, cara. Não é tempo real, tipo, são texturas, né? E o foda é que foi tudo feito manualmente, cara. A profundidade das sombras, os ângulos, é tudo manual, cara. Isso gastava um tempo do caramba, cara. E às vezes a única sombra em tempo real era só do personagem principal, ou de personagens bem específicos. Todo o resto era simplesmente falso, cara. E funcionava muito perfeitamente, cara. E outro problema também, que teve um truque que resolveu, que é o pelo, principalmente de chefões. Como assim o pelo? É literalmente o pelo, o cabelo, cara. E essa é uma parada muito genial, cara. O chefe literalmente tem pelo, cara. E é tão difícil de fazer porque cada pelinho ali é individual, cara. E o ser humano, como você já sabe, tem milhões de pelos, né, cara?
E eles simplesmente criaram camadas, cara. Eram tipo várias camadas uma em cima da outra. E a camada de cima é clara e vai escurecendo, criando um efeito de sobreposição. Aí quando você olhava de longe parecia pelo de verdade, mas quando começasse a dar um zoom ia ver que era textura empilhada. E perceberam também que tinha outros modelos que eram que nem pelos, né, cara? Tipo matagal, uma grama, que tem milhares de fiozinhos. Eles fizeram o mesmo com elas no chão. É por isso que alguns jogos têm a grama tão densa e realista. Mas é simplesmente ilusão em camadas. E aí teve um jogo que simplesmente, cara, tem a otimização mais foda que eu já vi no jogo, que é o Silent Hill. Os desenvolvedores japoneses desgramados simplesmente teve a ideia genial de criar uma neblina fudidamente sinistra no jogo, que ao mesmo tempo era o objeto central da otimização do jogo, cara. É tipo não sei, cara. O PS1, no caso, não conseguia carregar uma cidade inteira, né? Tipo, chegava ali no limite dele do hardware. E aí, o desenvolvedor desgramado, cara, pensou, e se a gente adicionar aquela fumaça ao redor do personagem, mas dizer que é só uma neblina sinistra aqui na cidade, cara. E aí, enquanto essa neblina ficava ao redor do personagem, tipo, é que nem tu tá no Minecraft e diminuir a render distance pra 2. Vai ficar uma neblina bizarra ao redor de tu e não vai renderizar o que tá além. E meio que vai deixar o jogo muito mais leve, porque não tá renderizando a cidade inteira. E isso dá espaço pro jogo ficar muito, muito bonito naquele pequeno espacinho que tá sendo renderizado. Os interiores também. E foi uma jogada de mestre, porque o jogo também ficou muito sinistro com os gráficos muito foda. Principalmente o Silent Hill 2 depois, cara. Até hoje ele tem os gráficos muito legais, cara. Mas esses detalhes exagerados aí naquele pequeno espacinho que tava renderizando, ainda assim pesava muito, cara. Principalmente no Silent Hill 2, que pesava muito, cara. O jogo rodava incríveis 25 frames por segundo PS2, que era muito ruim, cara. Mas os gráficos compensavam sendo muito fodas, cara, no Silent Hill 2. Mas aí, cara, em 2007 veio simplesmente o inimigo da otimização, cara. Veio o Crysis. Cara, esse jogo eu acho que foi um marco, cara, pra destruição em massa no que se diz respeito à otimização de jogos, cara. Mas por que isso aconteceu? Porque Crysis foi um marco para o fim da otimização criativa. Os desenvolvedores simplesmente pensaram: cara, vamos deixar de pintar sombra, vamos deixar de colocar fog nas coisas, vamos deixar de renderizar coisa em 2D longe, textura cagada de luz. Vamos simplesmente fazer um jogo que renderiza tudo em tempo real, cara, sem truque nenhum. Por quê? Porque a gente tá numa nova era do hardware. Isso os desenvolvedores pensaram, cara. Física extremamente realista, meu amigo, tem. Sombras dinâmicas, tudo tem sombras nesse jogo maldito. E reflexos, tem. Destruição de ambiente, tudo é destruível nesse jogo maldito, cara. E a vegetação exagerada balançando com o vento, tem tudo nesse jogo de ruim. E o resultado é que simplesmente ninguém conseguia rodar o jogo. E virou um meme, cara, na época, e até hoje vira meme essa porra de roda Crysis. E até hoje essa merda de jogo roda mal, cara. E um detalhe importante desse jogo rodar tão mal é porque ele foi feito para processadores de apenas um núcleo. Porque os desenvolvedores com QI negativo achavam que com o passar do tempo os processadores iam ficar com apenas 2 núcleos extremamente fodas ao invés de adicionar mais núcleos. Então o motor gráfico do jogo não sabe o que fazer com tantos núcleos de processadores mais fraquinhos, mas que conseguem fazer muito mais trabalho. Colocam a carga só em um. Então mesmo que tu tivesse um PC monstro, o jogo não ia rodar bem, cara, porque ele não sabe usar toda a potência do computador. Suba esta ponte agora. Não, nunca. Você está louco, homem. Os demônios de Ares querem invadir esse palácio. Não posso fazer isso, não posso. Babaca. É igual eu tinha falado, cara, tem muito jogo de hoje em dia que usam as técnicas antigas ainda, de sombra pintada, que são sombras que não são em tempo real. Tem jogo que ainda usa texturas ruins quando você tá olhando de longe.
pro landscape do jogo, ou técnicas de jogo de mundo aberto que o horizonte fica em 2D, que até hoje é bem aplicado e que deixa a qualidade do jogo no geral muito foda. E o jogo fica muito bonito também. E não é meio que a otimização morreu, cara. Ela virou um negócio opcional, cara. E, cara, por um lado isso foi bom também, cara, essa otimização fodida, porque meio que estúdios indies que não tem grana pra contratar um super otimizador desgraçadão criativo, esse estúdio consegue criar um jogo, contratar um cara criativo que não é tão bom na otimização e fazer um jogo foda, por exemplo, artisticamente falando, né, cara? Mas na maioria das vezes, jogos AA gigantes é jogo preguiçoso, cara, e muito mal otimizado, cara. E a lição final que isso tudo dá é que no fim das contas a limitação não é inimiga, cara. A limitação força o desenvolvedor a ser criativo e inovar, né, cara? Tipo, a maioria dos jogos, muito foda, cara, a maioria dos jogos que revolucionou no geral a indústria, precisou inovar em coisas e criar coisas do zero, cara. Cara, tem o Mod 7 do SNES, o Super FX Chip. Outro exemplo muito bom de otimização é a neblina do Silent Hill 2, que deixava o jogo visualmente sinistro e bonito, cara. É o pelo em camadas do Shadow of the Colossus. Isso tudo, cara, veio de um pensamento de... Meu Deus do céu, como a gente roda isso nesse feed hardware aqui. E a resposta sempre foi criatividade, cara. Gambiarra, uma ilusão. Que o jogador final, cara, olhava aquilo e apreciava, cara. Ele não imaginava que tinha uma gambiarra por trás para deixar o jogo tão bonito visualmente e tão bem otimizado. E hoje o que restou foi um poder ridículo, né, de processamento nos consoles, principalmente, e nos computadores. E aí, mesmo assim o jogo roda mal pra caramba, cara, porque o desenvolvedor tá com preguiça. Talvez o desenvolvedor precisa voltar pra mentalidade de que o frame real do jogo importa, cara. A textura importa, a decisão de design também importa pra caramba, cara. E aí, cara, o PS2, o Xbox, o PS3 tem milhares de jogos, cara. 10 mil jogos, se eu não me engano, cada console. E se tu jogou algum jogo quando era criança que te impressionou, me diga nos comentários.